Acho que não. Só Passa. Volta. e apontar. Isso. Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui nesse palco novamente, né? Contemplando aí, compartilhando experiência com os amigos. Né? É muito interessante as palestras, né? Tem algumas que eu vou citar, né? Que eu gostei bastante e que podem nos ajudar aqui no nosso caso de uso, tá? Hoje a gente vai falar um pouco da parte de redes neutras. Eu não sei se todo mundo... Quem aqui é de telecom? São poucos. Esse ano não está tão ativo nessa parte de telecom, mas redes neutras, né? Redes neutras é algo que veio para revolucionar o mercado. Né? Então, a gente vai falar mais um pouco. O Rafael já me apresentou, né? Então, sou um dos fundadores da Alunio, 2013, junto com o Paulo, a gente fundou a Alunio, né? E hoje a Alunio conta com 4 sócios, né? Eu, o Paulo, o Vitor e o Ivanildo, que estão aqui presentes no nosso stand, tá? Atuo com os Zabbix há mais de 11 anos, ZCS, ZCP, ZCE, algumas certificações, tá? E sou um dos criadores da Zabbix Pernambuco, junto com o nosso amigo Victor e nossa amiga Lívia, né, que não estão mais com a gente aí nesse cenário, mas ainda continua ativa, tá? Bem, falar um pouco da Alunio. A Alunio, esse ano, completa 10 anos de existência, né? É muito motivador, porque a gente conseguiu escalar um pouco os nossos serviços, sair um pouco da nossa região, que é o Nordeste, e vir para o Sul, né? Uma novidade que a gente está, esse ano ainda, abrindo uma filial aqui em São Paulo, né? Então, para atender esses projetos voltados para as empresas do Sul e ficar mais próximo ao nosso cliente, tá? Bem, e a gente vai compartilhar um pouco da nossa agenda, né? Falar um pouco de rede neutra, onde a FiBrasil está inserida nesse contexto, tá? A arquitetura da solução, elementos de redes que foram monitorados nesse cenário, microserviços, a gente teve uma palestra agora muito interessante, muito legal, né? Instrumentando as aplicações, né? Integração e desenvolvimento, automações e estatísticas, né? Tudo isso aí, esse misto voltado dentro desse case, está interessado a rede neutra, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? O que seria a rede neutra? O pessoal aqui no Brasil gosta muito de inventar alguns nomes que já existem, né? Os serviços que já existem. Então, antes não, a gente já tinha a parte de swap, troca swap, transporte, etc. O que é rede neutra no Brasil? Ou em todo o mundo? É o compartilhamento de infraestrutura. Ou seja, a gente tem um problema sério no Brasil, que é a questão de infraestrutura no dia a dia nas grandes cidades, principalmente, né? Cabeamento. Quem nunca passou por um poste aqui na frente que está cheio de cabo, etc. Então, isso é ruim para a imagem da cidade. Isso é ruim até para quem opera com telecom, porque você tem todo um custo. E, para quem não sabe, em algumas cidades você só pode passar até 5 cabos nesses postes. E o que acontece é que a gente vê por aí. Então, a chegada da rede neutra vai permitir compartilhar essa infraestrutura, né? E vai fazer com que outras empresas consigam utilizar essa infraestrutura sem a necessidade de fazer um grande investimento naquela região, naquele local. Então, você só precisa entrar em contato com a FiBrasil, né, e seguir esse processo aí interno com eles, que é a parte comercial que eu não consigo passar para vocês. Tá? Bem, como é que funciona a rede neutra? Eu tenho um backbone, FiBrasil, né, exemplo. Operadora 1, operadora 2, operadora 3 contratam os serviços da FiBrasil e lá na porta-PON eu entrego para diversos clientes, tudo de forma segmentada. Então, tem clientes ali em um determinado OLT, que numa porta-PON tem cliente A, cliente B, cliente C, e que passa pela mesma infraestrutura, democratizando esse acesso. Tá? E aí, a gente levando em consideração, a FiBrasil é uma empresa nova, né? Foi criada aí recentemente pelo Grupo Telefônica, teve umas aquisições, teve uma parte da venda de alguns ativos, né? De porcentagem de participação, mas ainda assim a Telefônica ela está inserida nesse contexto, né? Então, ela foi constituída em 2020 e o cenário de serviço da FiBrasil
se integra realmente a essa parte da estrutura de cabeamento, né? Se a gente verificar a imagem específica, você tem ali a parte da central PON, GPON, toda a estrutura de rede compartilhada pelos ports, etc., até chegar na OHGU ou ONT do cliente final. E isso tem diversos pacotes lá comerciais que vocês podem verificar junto com a FiBrasil como é que funciona esse cenário. Tá? E aí, quando o cliente entrou em contato com a gente, existia um desafio gigante, que era, eu tenho dificuldades nesses cenários e eu queria saber se os ABICs conseguem me atender. A gente analisou, né? A gente já tem uma expertise em relação à questão de telecom, a gente consegue te atender tranquilamente em relação a isso, mas eu preciso saber qual a sua perspectiva, onde vocês querem chegar com isso, né? E aí, ele elencou alguns pontos, né, relacionados à questão das necessidades, né? Eu vou falar aqui os macros, né, que seriam a monitoração de KPIs, performance, elementos das redes, da rede, né, AGGs, OLTs e sistemas. A ausência de métricas, na ferramenta atual que eles possuíam, não tinham algumas métricas específicas, e eles estavam precisando dessas métricas, até previsto em contrato. Topologia ativa da rede, então mapas, topologias e discoveries das interfaces, né? E, lógico, customização de dashboards, que a ferramenta atual que eles possuíam não tinha essa flexibilidade. Perfeito. Vamos em frente. E aí a gente foi entender o cenário da FiBrasil. Cara, como é teu cenário? Como é teu ambiente? Tá, eu tenho 1.500 elementos de rede espalhados. Perfeito, até aí tudo bem. Eu atendo mais de 20 estados. Perfeito. Mas eu tenho um cenário muito legal aqui, que é o último ponto. Até 2024, eu tenho aí mais de 5 milhões de home passes disponíveis para contratação. Ou seja, a gente está falando de um projeto que pode chegar a 5 milhões até 2024 de portas ativas. Então, isso é muita coisa. Imagina você com 5 milhões de clientes na rede, né? Então, você tem que gerar toda a estrutura de reportes, você tem que passar toda a estrutura para o seu tenant final, para ele poder consumir, entender como é que está o status de serviço que está sendo compartilhado pela FiBrasil. Então, isso é muito interessante, né? E aí a gente tem que pensar na arquitetura. Cara, como é que eu vou pensar numa arquitetura para sustentar mais de 5 milhões de possíveis clientes? Perfeito. Cloud, escalabilidade. Eu posso crescer a qualquer momento, né? Eu posso crescer de acordo com o crescimento da FiBrasil. Então, a gente optou por um cenário de GitOps, né, junto com o Kubernetes, implantado em cima. Aqui a gente está com a topologia mostrando o Azure, mas toda a topologia foi implantada em cima da AWS, no EKS, né? Então, a gente tem toda uma estrutura de entrega como código. Então, a gente parte aqui, deixa eu ver se eu consigo... Opa! Não vai. Tem um... Cadê o Rafael? Como é que... O laser. Não está indo. Tá, mas vamos lá. A gente tem a parte do deploy, né, onde os DevOps do nosso time trabalham em cima da infraestrutura como código. Então, eu tenho ali a entrega para o meu repositório passa por uma pipeline que tem os containers buildados no nosso registry, tá? E a gente faz a entrega lá no nosso cluster, né, com os pods específicos, os ABICs Server, os ABICs Front-End. Tá, vou pegar isso aqui. Também não dá para mostrar, mas tudo bem. E aí eu tenho todo o cluster, toda a parte do cluster AKS, onde eu tenho os ABICs Web, os ABICs Server e o Grafana, né? A parte de banco de dados foi algo mais específico, porque a gente pulou do serviço, da parte de plataforma como serviço da Azure e passou para uma instância onde a gente pudesse utilizar o timescale. Porque aí sim, a gente consegue trabalhar com particionamento automático, compactação na parte de dados, até estrutura de replicação para alguns cenários que a gente vai apresentar aqui mais na frente. Tá? E aí a gente parte para o primeiro momento, que é o monitoramento de telecom. O projeto foi dividido em 3 fases, monitoramento de telecom, sistemas e infraestrutura, e aí a gente vai seguir aqui um pouco da parte de telecom. Quais os elementos contemplados dentro do projeto? Monitoramento de AGGs,
BNGs, OLTs e POPs. Toda a estrutura de facilities também, né? Dentro das métricas, links, tráfego, tudo do dia a dia de telecom, OSPF, BGP, PPPoE, ONTs, tenants, né, separados por tenants, que eu tinha que dar uma visão para os tenants específicos. Então, eu tenho um cliente A que tem, sei lá, um exemplo, 1000 clientes comigo, eu tenho que dar a visão só daqueles clientes, não posso dar a visão de um outro tenant dentro do projeto, né? E aí, dentro desse cenário, a gente utilizou 4 tipos de métricas, né? 4 tipos de coletas de dados. SNMP, Get Trap, Zap Sender, External Script e Simple Check. Mas a gente teve um desafio. Qual o tipo da OLT? Nokia. Quem trabalha com Nokia aqui? OLT Nokia? Alguém? Não. Vocês não sabem qual é a dificuldade de trabalhar com Nokia, tá? Muito complexo. Muito complexo. As árvores da Amibis, elas são distribuídas de forma desorganizada. Então, você não consegue fazer com que consiga dar match em alguns cenários de index e você precisa ter algumas soluções que precisam ser desenvolvidas. Foi o que a gente fez. A gente criou um app chamado App Lune, internamente, que trabalha com Zap Sender, mas ele fica responsável para ir na OLT, coletar toda a estrutura, fazer os correlacionamentos, de acordo com o index, ele vai identificar a GPON, vai criar o nome da GPON, vai subir para o proxy, e do proxy ele envia já pré-processado para os ABICs. Quando eles enviam para os ABICs, a gente tem uma particularidade, porque o proxy, como é que trabalha o proxy? Ele não vai no banco de dados dos ABICs, ele vai no history. Ele vai no history, né? Então, ele vai na tabela no cache history e já insere aqueles dados no banco. Então, isso foi uma otimização por parte nossa. Nesse tempo, a gente não tinha a nova feature da 6.4, né? Que é a parte de SNMP, que mudou totalmente. Isso vai nos ajudar bastante. Então, provavelmente, esse projeto morra na próxima versão, que a gente já está fazendo os testes, né, envolvidos e, consequentemente, ele vai sair do cenário. Mas esse cara, eu consigo trabalhar com itens, com master itens e itens dependentes. Então, eu pego aquela solução de uma única coleta da OLT, para não sobrecarregar a caixa, faço uma única coleta, correlaciono todas elas, crio dentro do meus ABICs Proxy toda a estrutura, envio para os meus ABICs Proxy para o master item, e com base nisso eu crio os itens dependentes de toda a estrutura, tanto da porta POM quanto da porta das ONTs, né? E aí eu tenho aqui um próximo ponto, que seria uma demonstração das ONTs, onde a gente pega contagem de fragmentos de erros, polarização, distância, RX, TX, temperatura, e também outros itens específicos, tá? Mas dentro desse cenário, mesmo sendo um cenário com 1.500 hosts, a gente sabe que o cenário ele tende a crescer bastante em uma velocidade gigante, né? A gente precisou fazer com que o nosso time N1 participasse do projeto. E como eu vou fazer um time N1 participar do projeto se ele não tem tanto conhecimento em alguns itens dos ABICs? Mesmo a gente treinando, eu vou criar situações onde ele possa popular a base de dados, possa orquestrar as ABICs, sem ter que acessar os sistemas ABICs do cliente, né? Então, a gente criou algumas automações, principalmente no cadastro de host. Ele já está como um módulo novo na feature dos ABICs, tá? Mas a gente criou um aplicativo em desktop que automatiza todo o processo de cadastro do host. Então, deixa eu só habilitar aqui para a gente ver. E a gente criou essa aplicação, onde a gente faz a autenticação via token, conecta lá na base do cliente, né? Já entrega esse produto com a autenticação para o nosso analista N1, para que ele siga a planilha de importação do cenário. Então, o cliente ele pode me mandar um arquivo CSV, um Excel, a gente trabalha, manda para o N1, o N1 sobe toda a estrutura com base nos requisitos aqui. Então, ele seleciona os grupos que estão cadastrados lá dentro da planilha que a gente recebe do cliente, seleciona o template, seleciona o proxy e faz o submit lá para fazer o cadastro de forma automática, né? Então, esse aplicativo a gente disponibiliza para todos os da empresa, porque quando a gente precisar de uma importação em massa, a gente já tem uma forma de fazer isso sem ter que trabalhar a nível de código em cima da API. Então, o aplicativo ele já consegue cadastrar tag, cadastrar macros, né? Macros em lotes. Então, a gente já faz toda essa estrutura aí de forma automatizada e garante que o pessoal não acesse diretamente a ferramenta do cliente, tá? Então,
Então, aí faz o cadastro em lote, eu posso utilizar um serviço CSV aí para fazer todo o cadastro. E aí, a parte de host, onde escolho o tipo do agente, nome o host name, o IP, a porta e etc. Então, eu consigo fazer de forma flexível aí. Tá? Isso aí a gente já tem tanto em módulo dos Zabbix como em aplicativo desktop que a gente fornece para os nossos clientes. Perfeito? Deixa eu só finalizar aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu estou fazendo um teste, inclusive na parte da subida, ele gera um log também, né? Todos os itens. Subiu, gerou o log, deu erro, só para mostrar. Então, você consegue tratar quem deu erro para subir novamente, fazer algo do tipo. Tá? E lá nos Zabbix a gente apresenta a solução. Então, são alguns pontos de automação que o Hernandes passou e, na palestra de ontem e que eu venho complementar. Né? Então, aquela parte de a automatização que o Hernandes tocou bastante no ponto, vamos automatizar. Essa é a nossa cultura na Lunio. Então, quanto mais você automatiza, menos custo operacional. Tá? Então, esse é o nosso dia a dia. Então, finalizando, a gente também teve uma necessidade específica dentro do projeto, que foi a criação de mapas. E aí, eu até brinquei com o pessoal lá no momento, cara, eram 50 mapas. Tudo bem, quando a gente foi ver que pegou toda a relação, partiu para 300 mapas. Sem condições de você fazer 300 mapas com uma equipe, né? Então, e a gente sabe como é a dificuldade de fazer mapas nos Zabbix. E aí a gente utilizou a integração com esse, o AWX e a API dos Zabbix, para que a gente criasse um form para o nosso N1 fazer esse trabalho. Então, ele tem um script inicial que ele executa, gera um CSV, esse CSV já vem trabalhado de acordo com um grupo, você seleciona um grupo específico, você diz o grupo que você vai verificar, de acordo com o nome, ele já vai buscar ele já gera um Excel com todas as informações, qual o host ID, qual o host name dos hosts que estão contemplados naqueles grupos, quais as interfaces que nós temos interesse e quais os trigger IDs dessas interfaces. E com base nisso eu consigo popular o form do lado, um Ctrl+C, um Ctrl+V, dar um submit e ele sobe já um mapa de acordo com os tipos. Né? Então, ele vai ter tipos específicos. Eu tenho mapas específicos, triggers sendo associadas às interfaces de forma automática, e toda a estrutura, está pequenininho aqui, mas toda a estrutura aqui voltada para os itens de sinais das interfaces. Tá? Esse é um avanço na parte de automação, porque a gente conseguiu entregar praticamente já mais de 80% dessa parte de mapas, de acordo com essa integração e automatização. Tá? Parte de sistemas, e aí quando a gente entra em sistemas, foi a parte que foi mais complexa dentro do projeto. É muito simples. Se a gente voltar 10 anos atrás, acho que até menos, a gente tinha aplicações monolíticas. O que seriam aplicações monolíticas? Eu apresentei isso no workshop ontem, foi super legal, né? A galera interagiu bastante. E o que são aplicações monolíticas? Cara, é um front-end, um back-end, banco de dados e está tudo certo. Para a gente era perfeito monitorar dessa forma. Tranquilo. Agora a gente segue para um cenário mais complexo. A gente vai para microserviços. E quando a gente entra na estrutura de microserviços, você começa a ter desafios gigantes. E é esse desafio que a gente tem que contornar. Exemplo, eu tenho clouds distintas, módulos distintos, eu tenho containers, eu tenho módulo rodando em Docker Swarm, módulo rodando em Kubernetes, serverless, eu tenho bancos de dados não relacional, com módulos diferentes. E o pior, eu tenho times diferentes para cada módulo, trabalhando em cada linguagem específica. Então, eu tenho um módulo que trabalha na linguagem em Python, um back-end Python, um módulo que trabalha com PHP, outro módulo que está em Go, outro módulo que é legado, ou seja, um sistema legado que era monolítico, mas eu criei um microserviço para coletar informações daquele cara e eu preciso monitorar. E aí? A gente que trabalha com Zabbix, a gente sabe. E aí eu deixo um alerta aqui até para o Alexei, que é o seguinte, a gente precisa do OpenTelemetry ou alguma solução voltada para APM o quanto antes. Eu não quero mais passar por isso na minha vida. É super simples. Por quê? O que acontece? Eu tenho que coletar informações dos pods nesse cenário. E, às vezes, um pod ele fica sem funcionar e ele não destrói, independente da aplicação. Ele não destrói, ele não reconstrói. O replica set dele dá algum problema, ele não sobe e tal, algo do tipo.
Mas eu preciso ter informação ali, principalmente de performance. Ah, quantos usuários estão conectados naquele cara? Não sei. Ah, eu lancei uma nova feature. Perfeito, tem que instrumentar a aplicação para trazer essa informação. Tudo bem, você lançou uma nova feature, eu quero testar, eu vou jogar em produção. Quantos usuários acessaram essa nova feature nessa semana? Eu não tenho essa informação. No cenário monolítico era fácil, agora está difícil. Onde ele está rodando? Qual a linguagem? Então, tudo isso aí é passivo de monitoramento, mas a gente precisa se concentrar na solução final, que é facilitar o dia a dia do profissional de monitoramento. Então, aqui a gente passou por um período muito complexo. Por quê? Se eu tenho um pod dentro da solução que apresentou um problema, e lá no front-end do usuário, o cara conseguiu fazer o cadastro, mas quando ele foi fazer o submit ou algo do tipo, tem alguma integração por trás do back-end e não conseguiu fazer, o que é que acontece? Quem vai saber que foi aquele pod que aconteceu um problema ou algo do tipo? Esse é o ponto, né? Então, preciso ter monitoramento fim a fim e distribuído. E aí eu tenho alguns cenários, que isso aqui é informação pública, tá, que está no site da FIBrasil, de alguns endpoints que eles fornecem para ter a parte de network como serviço, lá, mais integrações do ERP de seus clientes, né? Então, você pode se conectar, fazer integrações com os seus ERPs para fazer as consultas específicas a nível de performance, a nível de cadastro, viabilidade, etc., e outros pontos. Esse era o nosso desafio, monitorar todo esse cenário e entregar essa disponibilidade dos sistemas. E aí a gente partiu para um processo muito complexo, que seria instrumentar as aplicações. A gente utilizou o Prometheus, né, fazendo toda essa integração, que já tem nativa dos ABICs, para a gente poder fazer essa instrumentação. Bem, eu tenho alguns exemplos ali, um Hello World, eu vou dar uma adiantada aqui, que o meu tempo está acabando, mas, teoricamente, a gente precisaria instalar a biblioteca do Prometheus, buildar essa biblioteca no processo de build lá da imagem do Dockerfile, trazer e instrumentar o código. Quando a gente passa a instrumentar o código, a gente fez uma pequena alteração no processo lá do discovery da parte do Kubernetes, né, que já vem nativo lá, o template Kubernetes já vem nativo dos APIs. Na parte de pod, a gente fez uma alteração para que a gente, em vez de trazer os pods como itens de serviço, a gente colocou ele como host prototype. Com base nisso, eu pego o IP e dou um get lá na parte do export do Prometheus, que já está instrumentado a aplicação. Então, quando eu passo para instrumentar uma aplicação, é super simples, mas é trabalhoso. Então, eu preciso alterar toda a parte de código, adicionar algumas funções relacionadas ao Prometheus, qual o tipo da função e etc., para que, no final, a gente tenha essa carinha aqui. O pod sendo executado com a aplicação em uma porta 8001 e o Prometheus sendo executado na porta 8000, nesse caso, que eu pego as informações de tudo, questão de acesso, quantidade de status de erro 400, erro 503, algo desse tipo. Tá? Então, eu pego todo o processo do template do Kubernetes, que popula aquele item do IP e traz todas as informações ali através do HTTP Agent, e com isso a gente segue o fluxo de desenvolvimento, que já foi muito falado aqui. E aqui é um cenário real dos sistemas da parte do RabbitMQ, onde a gente pegou direto de um pod, trazendo todas essas informações, né? E aí a gente consegue montar cenários de monitoramento de infraestrutura de Kubernetes com todo o cluster. Aqui a gente utilizou itens específicos da parte de mapas, tá? Utilizando grupos e tags. Cada discovery que a gente criou, a gente teve que mapear toda a aplicação, o que é RabbitMQ, o que é Celery, o que é Kafka, a gente criou um discovery para cada item dessa aplicação, e dentro desse cenário, a gente fez a população do seguinte: eu vou pegar a tag, vou pegar grupo, vou associar, e aí a gente consegue ter os status em cima desse cenário. Então, aqui eu tenho replica set, deployment, tem itens relacionados a Kubernetes, do monitoramento de Kubernetes, mas também eu tenho itens aqui ao lado dos pods, né, consumo e estatísticas aqui dos pods. Memória no heap, memória heap da parte de Java, então diretamente dos pods. E aí a gente tem uma estrutura de serviço sendo monitorada. Tem toda a parte do TMF, que é a API que é utilizada para as integrações, onde a gente consegue verificar toda essa estrutura de incidentes, né, relacionados à parte das APIs. Integrações de desenvolvimento. Nesse processo, a gente precisou desenvolver um AMIB para os ABICs. É complicado, eu sei, porque o outro sistema, ele não aceita, ele não tem APIs disponíveis. Então, para fazer a integração, a gente precisou criar um AMIB para os ABICs, né, para importar nesse sistema, e o sistema entender toda a estrutura de incidentes que vinham da parte dos ABICs. Então, a gente desenvolveu essa AMIB,
importou no sistema do cliente, fez toda a estruturação com o time do cliente, e aí toda a estrutura dos ABACs, ou a parte de problemas que aconteciam, a gente fez todas as regras, enviava para o sistema, e o sistema gerava um incidente que seguia o processo interno deles, do fluxo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da customização, os ABACs enviando uma trap com todos os requisitos, os arquivos MIBs que nós criamos, aprendemos muito com isso, mas a gente conseguiu atender a necessidade do cliente, né? E a gente tem esse processo interno, chegando o sistema lá do AM, né? Chegando todas as informações dos ABACs ali relacionadas, toda a parte de sistemas e a parte de telecom. E aí chegou um processo definido em conjunto, desde a parte do alarme, nos ABACs, a integração com o AM e a estrutura de processo interno do cliente do NOC. Então, ele pega a parte de verificar o alarme, vê quem é o responsável daquele alarme, se é o time de sistema, se é o time de telecom, e segue o fluxo interno no processo interno. Fora isso, a gente criou uma estrutura de SLA, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Separado por estados, onde a gente tem toda a estrutura das PONs, né? Portas-PONs, que é o que importa de disponibilidade para o cliente final. Eu falo o tenant da FiBrasil. Tem que ter a disponibilidade daquela rede, daquele ambiente. Tá? E a parte de estatística, que é a parte mais interessante. O Deolindo falou muito hoje, gostei bastante da apresentação dele, a gente já tinha trocado uma ideia no Meetup em Recife em relação a isso, mas a questão de você trabalhar os dados que são coletados pelos ABACs, né? Nesse caso, a gente trabalha muito com o Stage Data Warehouse, né? A gente, nesse cenário específico, mas a gente tem melhorias para o futuro. E a gente já está testando, já está tendo resultados legais. Inclusive, quando lançou a 6.4, a gente já estava com a expectativa do HTTP Stream, porque no projeto do ano passado, a gente apresentou um case voltado para a parte de telecom, mas que veio a casar essa parte de exportar os eventos, né? Então, a gente vai conseguir exportar os eventos de forma mais simples agora. E agora com regras, né, em cima das tags, dos eventos, etc. Então, nesse cenário, eu tenho um D-1, onde o cliente consegue conectar nessa base e pega estatísticas específicas, estatísticas voltadas para backbone, disponibilidade e as ONTs. Com base nisso, ele consegue integrar os seus sistemas, né, direto nesse warehouse, e trazer as informações para os seus sistemas internos, né, para fazer as integrações. E aí, com base nisso, você pode integrar aí com sistemas da FiBrasil, Grafana e Power BI para trazer informações estatísticas em cima do warehouse lá do banco. Tá? E aqui é um exemplo simples, tá? Em cima do Grafana, uma tela simples que a gente trouxe, onde a gente tem o mínimo, o máximo de entrada e saída, o percentil, né, dos últimos 30 dias, percentil diário, etc. Tem várias coisinhas lá que a gente desenvolveu. Aqui é um pouco do dashboard nos ABACs, onde a gente utiliza a parte de percentil, baseline e outros itens voltados para as principais interfaces de backbone de cada POP. Um pouco da estrutura de estatística, maiores consumos, status gerais das interfaces, quantidade de links disponíveis em cada região. Então, é um trabalho mais voltado para a BI, onde a gente pega essas informações. Tá? E os resultados? Bem, o nosso amigo César, infelizmente, não pôde comparecer, mas eu estou com o meu amigo Gentil, se ele quiser dar uma palavrinha também. Tá? Os resultados esperados, né? Só para eu contemplar aqui um pouco, e depois você dá seu depoimento, Gentil. Necessidade, centralização dos eventos de todas as ferramentas, né? A direção, a questão de receber e despachar os eventos, os ABACs sendo o coração da empresa, recebendo todos esses eventos e entregando para as ferramentas internas, né? E uma evolução contínua. Né? E quais seriam as evoluções contínuas? Primeiro ponto, vamos sair da parte de D-1 e a gente agora vai para o real time. Eu tenho HTTP Stream, mando para a fila, o Celery consome essa fila e manda para o MongoDB. Com base nisso, eu tenho as tabelas específicas ali em real time. E mais, eu posso criar módulos específicos, trazendo novos widgets. Né? Mas, nesse caso aqui, eu peguei um item específico que seria introduzir um Mongo Chart, MongoDB Chart, para que o cliente possa fazer qualquer modificação específica dentro do cenário. E esses dados aqui não estão sendo coletados do banco dos ABACs, ele está apontando para
o Data Warehouse. Então, eu consigo dar uma flexibilidade ali em relação à quantidade de conexões em banco. Tá? Bem, o que eu tenho aqui para deixar em especial é essa parte do APM, a parte de OpenTelemetry, que a gente precisa bastante. A gente viu qual a dificuldade que está tendo aí no mercado, né? E o mercado está evoluindo para isso. Aplicações monolíticas vão morrer. Não é que vão morrer de forma imediata, mas daqui, acredito que há 5, 6 anos, a gente já tem um fluxo muito mais avançado em relação a esse ponto. E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui a palavra com o meu amigo Gentil, né, para ele falar um pouco dos resultados. Gentil, ele é o diretor, tá, lá da FIBrasil. E aí, Gentil, se você quiser, fica à frente. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, o trabalho foi excelente, uma grata surpresa, na verdade, né? Além da monitoração, a gente ter esse resultado de estatística que vocês desenvolveram foi um sucesso para a gente lá, né? Então, perfeito. Parabéns pelo trabalho, pela entrega. Não sei se tem alguém de telecom aqui ou não? Boa. Então, a FIBrasil é uma empresa que fornece fibra neutra, né? Então, para ISPs e operadoras de telecom. A gente trabalha com a Vivo como principal cliente, a Sky também é nosso cliente. Nós temos mais 10 contratos de ISPs já operando com a gente e a tendência é crescer muito até o final do ano. Tá? Um pouco mais de 4 milhões de HPs disponíveis em várias cidades no Brasil todo. Em torno de 200 cidades, né, trabalhando. Toda a conexão feita com os sistemas da FIBrasil é feita através de APIs, como o Danilo já ressaltou. Todos os sistemas, todos os módulos foram construídos do zero, então não tem nenhum legado que a gente trouxe da Vivo. Falando da origem da empresa, né? A empresa é formada pela Vivo, que tem 25%, a Telefônica Infra, da Espanha, tem outros 25%, e um investidor canadense, uma empresa chamada CDPQ, tem outros 50%. Né? Então, a empresa foi formada em 2021, é uma startup ainda. A gente criou todos os sistemas do zero, então, como o Danilo mencionou, tudo baseado em microserviços, em nuvem, a gente trabalha com a nuvem da Azure. Então, agora implementando um projeto de Data Analytics com a Google. Então, a gente não tem nada on-premises, nada em data center físico. Então, isso é bem bacana, bem moderno, sistemas que, de fato, trazem para o time técnico, né, muito orgulho, né, de ter construído tudo isso do zero. A gente migrou os dados da Vivo, porque a gente, nesse processo, comprou a infraestrutura da Vivo, uma boa parte da infra da Vivo, e a gente importou os dados de inventário para dentro dos nossos sistemas, para dentro do nosso inventário. Né? Então, a gente precisava de uma empresa, de um parceiro que pudesse nos ajudar na monitoração. A gente encontrou a Lunio, que tem trazido resultados excelentes para a gente, tem sido excelentes parceiros, eu acho que por longa data ainda. Né? Bom. Acho que é isso, Danilo. Né? Perfeito. Muito obrigado, Gentil. Obrigado pela presença e obrigado a todos. Muito obrigado. Tem umas perguntas. Tem? Uma Claro. perguntinha. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta aqui sobre como funciona a redundância da rede neutra e como essa estrutura é monitorada. Tá, eu não sou a melhor pessoa para falar a nível da infraestrutura do cliente, mas pela vivência em telecom, né, um pouco do que eu conheço de redes, a rede neutra ela é como qualquer outra. O que vai mudar ali é como você entrega o serviço para o seu cliente. Né? Então, você tem BGP, você tem o SPF rodando na rede neutra, mas você tem uma estrutura segmentada. Aí o Gentil pode... Bom, a gente tem redundância na parte de dados, né, na parte de TI, então são 3 data centers que funcionam em redundância da Microsoft. Então, a Azure tem 3 data centers aqui do Brasil funcionando em redundância, e na parte de rede, a gente sempre tem 2 caminhos. Né? Então, a gente chama isso de dupla abordagem. Né? Uhum. Então, sempre redundância também na parte de rede. Né? Então, tanto em TI quanto em rede, a gente trabalha com redundância. Né? Obrigado. Tem mais uma pergunta. Na verdade, tem algumas. Vamos lá, vamos ver o tempo aí. Pois é.
Fui o premiado. Pois é. Por que preferiu usar o vê se tu lê. Export. Isso. Do que o HTTP Agent, para dar descoberta de Kubernetes? Vamos lá. Primeiro ponto, existem conceitos diferentes aqui nessa pergunta. O HTTP, o export é para você instrumentar a aplicação. Então, se eu quero verificar que uma determinada função da minha aplicação, ela executou com erro, ou, sei lá, ela apresentou um erro específico do status do código lá, HTTP, eu tenho que instrumentar minha aplicação com algo com OpenTelemetry ou com o Prometheus, que tem essa função. Você importa a biblioteca e vai a nível de código, né? Já o HTTP Agent, ele faz a função de coleta de dados. Então, para fazer essa coleta de dados, eu tenho que ter os dados. Para isso, eu tenho que instrumentar a aplicação. Então, eu instrumento a aplicação, eu gero os dados e com o HTTP Agent eu coleto esses dados. Perfeito? Então, são conceitos um pouco diferentes em relação à pergunta. Acredito que isso tenha ficado claro, não sei. Mais uma aqui. A MIB vai ser disponibilizada para a comunidade? Uma salva de palmas. Aí não dá. Obrigado, Valeu, meu filho.